Semana importante para o Coritiba, que aguarda a confirmação da sua venda de 90%, né, da SAF. Quem traz as informações é o repórter Nicolas França. Olá, Osmar Antônio. Esta será uma semana de definições importantes para o Coritiba, começando com a expectativa de uma resposta por parte da juíza responsável pelo acordo de recuperação judicial do clube quanto ao acordo fechado para a venda de 90% das ações da SAF para a empresa Tricorp, um negócio já aprovado pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios do Coritiba, mas falta este terceiro passo. Havia até uma expectativa de que viesse a resposta na semana que passou. Isso não aconteceu, então deve sair nos próximos dias. Isso impacta diretamente na condição de investimento que o Coritiba terá para a janela de transferências que abre daqui a pouquinho, no mês de julho, e a ideia é trazer reforços que venham para ser titulares, ajudar muito o time numa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, porém os investidores que colocam o dinheiro gerenciado pela Tricorp só vão ter a segurança de fazer isso caso o acordo esteja completamente fechado. Também esperamos uma resposta em relação a Aleph Manga, depois que indícios muito mais fortes de participação dele naquele esquema de fraudes em apostas esportivas no ano passado surgiram. Na semana passada, o Coritiba diz que ainda está analisando a situação, tanto de forma jurídica como em relação ao mercado. Afinal de contas, investiu no ano passado 2 milhões de reais para contratar de forma definitiva o Manga e haveria a possibilidade, inclusive, de, se o atleta for liberado, ter o seu contrato rescindido, ainda jogar por qualquer time do Campeonato Brasileiro, já que só fez 6 partidas até agora na competição, está justamente no limite, né? Se entrasse em campo mais uma vez pelo Coritiba, já não poderia defender mais nenhum outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, sem uma resposta concreta do clube, a gente vai aguardando, mas de quinta-feira não passa, né? Para sabermos o que pensa o Coritiba em relação ao Aleph Manga, se será relacionado para o jogo contra o Internacional, se continuará treinando normalmente, aí pode ser até escalado mais uma vez como titular pelo técnico Antônio Carlos Zago. A decisão ficaria nas mãos do treinador. Quando soubermos então a lista de relacionados para o jogo e a escalação para a partida, se até então o Coritiba não tiver se posicionado, vai dar para ter uma ideia bem clara do que pensa o clube em relação ao futuro do atleta investigado na operação penalidade máxima. E também tem o jogo, né? É a terceira coisa bem importante para o Coritiba na semana, tentar de vez a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O único time que ainda não venceu na competição, está na zona de rebaixamento, e uma preparação feita pelo técnico Antônio Carlos Zago nos últimos dias, mais de recuperação do elenco, de passar alguns conceitos, que passa nesta semana a ser voltada definitivamente para uma estratégia de enfrentar o Internacional no Couto Pereira. Ele conta com retornos dos 2 zagueiros que vinham sendo titulares, o Kusevich e o Bruno Viana, formavam um trio ao lado do Henrique, mas depois do ótimo jogo que fizeram contra o Santos, os garotos Jean Pedroso e Thiago Dombrowski entraram definitivamente na briga aí por continuar vestindo a camisa titular do Coritiba. Além disso, atletas também jovens que foram disputar um torneio amistoso na semana passada lá em São Paulo, o Caio César, o Juan Assis, também o goleiro Pedro Morisco e o zagueiro Guilherme Aquino voltam a fazer parte do elenco profissional Coxa Branca. Foram para lá para ganhar minutagem, ritmo de jogo, especialmente o Caio César e o Juan Assis, que vêm sendo mais utilizados. O Caio desde o início do ano, o Juan é uma descoberta do técnico Antônio Carlos Zago no Coritiba, vem ficando no banco de reservas, já entrou em 2 partidas, também estão novamente à disposição aí da comissão técnica e vão ser relacionados para o jogo contra o Internacional. Obrigado, Nicolas França. E aí, o Coritiba utiliza ou não utiliza o Aleph Manga? Porque ele tem 6 jogos. E aí? E aí, Gil? Não utiliza. Não utiliza? Não. Eu acho que não. Empresta o Aleph Manga. Eu não sei o que vai acontecer, né, Osmar, mas as evidências que surgiram novamente deixaram um cenário muito complicado para o Aleph Manga, né? Porque inclusive para vestiário, né? Exato, exato. É uma questão assim, ela é complicada porque ela envolve a profissão do cara, né? É o dia a dia dele. Como o grupo vai reagir a isso, né? O grupo pode se sentir absolutamente traído, por mais que tenha acontecido no ano passado.
né? Então, como ele foi reintegrado porque não haviam evidências, mas agora essas evidências parece que realmente reapareceram e principalmente o depoimento do Porfírio acabou sendo ruim, né, para o Aleph Manga, eu acho que é muito difícil que ele volte a jogar com a camisa do Coritiba. E dá a impressão, Gil, o Nicolas falou que essa semana, né, é uma juíza, né, que está cuidando do caso, a juíza tem que autorizar a venda da SAF. Eu acredito que estão esperando também, porque quem tomaria essa decisão hoje? Né? Tem isso. Tá meio ainda já tem gente mandando, mas não é o mandatário oficial ainda, porque ainda falta. O que é muito ruim, né, para o Coritiba. O que é muito ruim. Nesse período. Assim, é difícil a situação do Coritiba. É muito difícil. Porque o Coritiba não tem dado sorte também, né? A gente não pode deixar de analisar a parte técnica. É lógico que foi lamentável isso que aconteceu, foi uma coisa triste para o futebol, o envolvimento desses rapazes com máfia de aposta. Mas, tecnicamente, o time que mais perdeu foi o Coritiba, de todos os envolvidos. Perdeu seu principal jogador. Veteranos. Concordo que o Manga é o principal jogador. Alguns jogadores veteranos já em fim de carreira, outros sem clubes, outros na reserva. O Bauerman, talvez, mas é um zagueiro que o Santos pode perfeitamente substituir. Já vendeu, inclusive. Agora, o Coritiba é o artilheiro. É o artilheiro. Então, até nisso, a coisa não está bem para o Coritiba.